Chegado o fim da temporada no futebol brasileiro, o ranking nacional de clubes da CBF foi atualizado e muitas mudanças de posições aconteceram, com alguns clubes despencando e outros dando um enorme salto no ranking. O ranking é baseado no que os clubes fizeram nas últimas 5 temporadas, ou seja, de 2020 até agora em todas as competições nacionais que a CBF organiza, as 4 divisões do Brasileirão, além da Copa do Brasil. Cada posição do Brasileiro e em cada fase que o clube alcançou na Copa do Brasil é dada uma pontuação, e em cada ano essa pontuação tem peso multiplicador, com 2020 tendo peso 1, 2021 peso 2, 2022 peso 3, 2023 peso 4 e 2024 peso 5. Devidamente entendido e interpretado, esperando que não tenha mais nenhuma dúvida, vamos ao vídeo. Só que antes, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. Valeu, tamo junto! Quem aparece na 30ª posição do ranking é a Chapecoense, que nas últimas 5 temporadas, em 4 esteve presente na Série B. A Chape vem fazendo campanhas ruins na segundona, chegando a brigar contra o rebaixamento e escapar apenas nas rodadas finais. O clube terminou em 15º na Série B de 2024, e com isso garantiu 236 pontos, que multiplicado pelo peso 5, se resulta em 1.180 pontos. A Chapecoense esteve ausente da Copa do Brasil de 2024, e a melhor campanha nas últimas 5 temporadas foi em 2021, quando alcançou a 3ª fase. Somando toda a pontuação multiplicada em cada peso, a Chape totaliza para o ranking de 2025 4.492 pontos. O Vila Nova em 2020 foi campeão da Série C e com isso somou 200 pontos e como 2020 é peso 1, o clube não teve essa pontuação dobrada, triplicada ou quadruplicada. Nas últimas 4 temporadas disputou a Série B e em 2023 por muito pouco não subiu para a Série A, mas não fazendo por onde na última rodada terminou em 8º. Nas últimas 5 edições da Copa do Brasil, o Vila Nova alcançou 2 vezes a 3ª fase e 2 vezes a 2ª e em 2024 o clube acabou ficando de fora da disputa porque não garantiu vaga via estadual. Ocupando a 29ª posição, o Vila Nova totaliza 4.533 pontos no ranking. A última participação do Avaí na Série A foi em 2022, quando acabou rebaixado na 19ª e vice-lanterna, garantindo assim 440 pontos, que multiplicado pelo peso 3 lhe garantiu 1.320 pontos. Na Série B de 2024, o Avaí não brigou pelo acesso, terminando apenas na 10ª posição, o que lhe garantiu 256 pontos, que multiplicado pelo peso 5 se resultou em 1.280 pontos. O Avaí é mais um que não disputou a Copa do Brasil de 2024 por causa de não ter feito boa campanha no Campeonato Catarinense de 2023. Alcançando a 3ª fase em 2021, o Avaí, no geral, totaliza 4.861 pontos no ranking da CBF. O CRB é o clube com mais participações na história da Série B, e quando a gente pensa que vai conquistar o acesso para a Série A, acaba fraquejando na reta final e perde a vaga no G4. Em 2024, o clube por muito pouco não caiu para a Série C, já que terminou na 16ª posição, o que lhe garantiu 1.160 pontos no ranking multiplicado pelo peso 5. Na Copa do Brasil, o CRB nas últimas 5 temporadas alcançou as oitavas de final 2 vezes, inclusive eliminando o Palmeiras nas penalidades na edição de 2021. Ocupando a 27ª posição, a pontuação total do CRB é 5.723 pontos. O Criciúma em 2024 esteve de volta à Série A após 10 anos de ausência, e o clube até demonstrava que iria permanecer na elite, mas fazendo uma reta final ruim, acabou sendo rebaixado na 18ª posição, e com isso garantiu 448 pontos, que multiplicado pelo peso 5, totalizou 2.240 pontos. Presente nas últimas 5 edições da Copa do Brasil, o Criciúma em 2021 alcançou as oitavas de final, seu melhor desempenho nos últimos anos. Em 2024, o clube alcançou a 3ª fase, quando acabou eliminado pelo Bahia, perdendo os 2 jogos. Com 5.893 pontos, o Criciúma é o melhor catarinense no ranking. O Sport estará de volta à Série A em 2025, já que conquistou acesso na Série B desse ano terminando na 3ª posição, e com isso garantiu 300 pontos, que multiplicado por 5 se resultou em 1.500 pontos. Entre 2020 a 2022, o Sport acumulou 3 eliminações seguidas na primeira fase da Copa do Brasil, e como podem ver, a pontuação na primeira fase até 2020 era de apenas 15 pontos, mas a partir de 2021 passou a ser de 25 pontos, por conta que a CBF resolveu acabar com a 4ª fase antes das oitavas de final. A melhor campanha recente foi em 2023, quando por muito pouco não eliminou o futuro campeão da edição, o São Paulo, nas penalidades. Melhor time pernambucano no ranking, o Sport ocupa a 25ª posição, totalizando 6.168 pontos.
O Coritiba, quando disputa a Série A, sempre tem que brigar contra o rebaixamento, e nas últimas 5 temporadas, o Coxa marcou presença na elite nas temporadas de 2022 e 2023, quando terminou rebaixado na vice-lanterna. Na Série B de 2024, o clube não brigou pelo acesso, terminando na indigesta 12ª posição, o que lhe rendeu 248 pontos, que multiplicado por 5, se resultou em 1.240 pontos. Na Copa do Brasil, entre 2021 a 23, o clube alcançou a terceira fase, e na edição de 2024, o Coxa deu vexame e foi eliminado na fase de estreia diante do Águia de Marabá do Pará. 24º colocado, o Coritiba totaliza 6.496 pontos no ranking. O Vitória, em 2024, retornou à Série A após 6 anos e em boa parte do campeonato chegou a frequentar a zona de rebaixamento, mas trocando de treinador, conseguiu uma arrancada e acabou se livrando da Série B ao terminar na 11ª posição, e ainda por cima garantindo vaga na Copa Sul-Americana. A 11ª posição lhe rendeu 504 pontos, que multiplicado por 5, totaliza 2.520 pontos. Na Copa do Brasil, a melhor campanha recente foi em 2021, quando alcançou as oitavas de final, sendo eliminado pelo Grêmio. Ocupando a 23ª posição no ranking, o Vitória totaliza 6.578 pontos. O Ceará é mais um que confirmou presença na Série A de 2025, quando, dando uma verdadeira arrancada nas rodadas finais da Série B, tomou a vaga do G4 que durante boa parte do campeonato pertenceu ao Novo Horizontino. Entre 2020 a 2022, o Vozão disputou a Série A e sempre tinha que brigar contra o rebaixamento. Na Copa do Brasil, a melhor campanha foi em 2020, quando alcançou as quartas de final e acabou eliminado pelo futuro campeão, o Palmeiras. Ocupando a 22ª posição, o Ceará totaliza no ranking da CBF 7.188 pontos. O Goiás, em 2024, disputou a Série B, mas reagindo tarde, chegando a vencer 7 jogos seguidos na reta final, não deu tempo de conseguir o acesso, terminando na 6ª posição, o que lhe rendeu 272 pontos, que multiplicado pelo peso 5, totaliza 1.360 pontos. A última aparição na Série A foi em 2023, quando acabou rebaixado na 18ª posição. Na Copa do Brasil, o Esmeraldino teve como melhor campanha nas últimas 5 temporadas 2 chegadas à fase oitavas de final, inclusive em 2024, quando acabou eliminado pelo São Paulo. A pontuação do Goiás é 7.604 pontos. O Cuiabá, que nos últimos 4 anos esteve presente na Série A, não fez bom planejamento para 2024 e acabou rebaixado na 20ª e última posição. Mesmo se mantendo na elite, o clube sempre brigava para não cair, com a melhor posição sendo a 12ª em 2023, o que lhe rendeu uma vaga na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o melhor desempenho do Cuiabá foi em 2020, quando alcançou as quartas de final e acabou eliminado pelo Grêmio. Em 2024, o clube alcançou a terceira fase, quando acabou eliminado pelo Goiás. Abrindo o top 20, o Cuiabá totaliza no ranking da CBF 8.160 pontos. O Cruzeiro até pouco tempo estava entre os 10 melhores colocados no ranking da CBF, mas aqueles 3 anos de sofrimento na Série B fizeram com que o clube caísse bastante no ranking, pois a pontuação na Série B, obviamente, é menor em relação à da Série A. Em 2024, o Cabuloso chegou a brigar por vaga na Copa Libertadores, mas não se acertando com Fernando Diniz, ficou várias rodadas sem vencer, e no fim das contas acabou na 9ª posição, confirmando mais uma vez presença na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, em 2024, o clube deu vexame e acabou eliminado já de cara na primeira fase pelo Souza da Paraíba. Aparecendo em 19º no ranking, o Cruzeiro totaliza 8.227 pontos. O Juventude, no Campeonato Brasileiro de 2024, chegou a flertar com o rebaixamento, mas conseguindo se manter, terminou na 15ª posição, o que lhe rendeu 472 pontos, que multiplicado pelo peso 5, totaliza 2.360 pontos. Sendo muito forte no estádio Alfredo Jaconi, a maioria dos pontos obtidos na campanha são quando joga como mandante. Na Copa do Brasil, o Juventude nos últimos 5 anos fez sua melhor campanha em 2024, quando alcançou as quartas de final e acabou eliminado pelo Corinthians. Ocupando a 18ª posição no ranking, o Juventude totaliza 8.864 pontos. O Atlético Goianiense, em 2024, iniciou bem a temporada, quebrando o recorde de vitórias consecutivas, sendo campeão estadual com facilidade, e a expectativa era de fazer uma boa campanha na Série A. Entretanto, a realidade do clube foi outra, já que durante muitas rodadas foi o pior time da competição, segurando a lanterna e trocando de treinador. O inevitável rebaixamento aconteceu na 19ª posição. Na Copa do Brasil, a melhor campanha nas últimas 5 temporadas foi quando alcançou as quartas de final em 2022 e acabou eliminado pelo Corinthians. Aparecendo em 17º no ranking, o Goianiense totaliza 9.192 pontos.
O Santos vivenciou algo inédito na temporada de 2024, que foi disputar pela primeira vez em sua história a Série B do Brasileiro, e não fazendo feio como outros grandes clubes fizeram, já retornou à elite com a conquista do título. O campeão da Série B garante 400 pontos, que multiplicado pelo peso 5 totaliza 2.000 pontos. Por ter feito campanha ruim no estadual de 2023, o Santos não disputou a Copa do Brasil de 2024, e a melhor campanha nos últimos 5 anos foi em 2021, quando alcançou as quartas de final e acabou eliminado pelo Atlético Paranaense. Com 9.264 pontos, o Santos é o 16º no ranking da CBF para 2025. O Vasco em 2024 teve vida tranquila na Série A, já que o clube não chegou nas rodadas finais desesperado na luta contra o rebaixamento, algo corriqueiro e que vinha ssendo frequente na vida do clube. De quebra, com a 10ª posição, garantiu presença na Copa Sul-Americana de 2025. Tendo ficado as temporadas de 21 e 22 na Série B, com a 10ª colocação na Elite de 2024, o Vasco garantiu 512 pontos, que multiplicado pelo peso 5 totaliza 2.560 pontos. Na Copa do Brasil, o Vasco também teve bom desempenho em 2024, já que alcançou a semifinal só sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. O clube no geral totaliza 9.356 pontos no ranking. Parecia que o Bragantino seria rebaixado na última rodada do Brasileirão de 2024, já que o clube ficou vários jogos sem vencer, mas com incentivo financeiro na 38ª rodada e dependendo apenas de si para escapar, o clube goleou o Criciúma por 5-1 e se manteve na elite, terminando na 16ª posição. A parte ruim é que o Bragantino não vai disputar nenhuma competição da Conmebol em 2025, algo que vinha se tornando comum na história recente do clube. Na Copa do Brasil, o mais longe que chegou nos últimos 5 anos foi nas oitavas de final. Com 9.436 pontos, o Bragantino é o 14º no ranking. O América Mineiro nos últimos 5 anos disputou 3 edições da Série A, com o melhor desempenho sendo em 2021, quando terminou em 8º e confirmou presença na fase prévia da Copa Libertadores. Em 2024, o clube disputou a Série B, e até que flertou com o acesso, mas não alcançando, terminou na 8ª posição. Na Copa do Brasil, o América nos últimos 5 anos chegou 2 vezes nas quartas de final e 1 vez nas semis, mas em 2024 o clube deu vexame e acabou eliminado de cara na primeira fase quando perdeu para o Maringá do Paraná. 13º no ranking, o América totaliza 9.535 pontos. O Internacional nas últimas 5 temporadas por 2 vezes terminou com o vice-campeonato brasileiro. Em 2020, quando por pouco não foi campeão, e em 2022, quando não conseguiu incomodar o disparado Palmeiras. Em 2024, o clube, após a chegada do técnico Roger Machado, conseguiu dar um salto na tabela e terminar na 5ª posição, garantindo presença na fase de grupos da Copa Libertadores. Na Copa do Brasil, o mais longe que o Inter chegou nos últimos 5 anos foi nas quartas de final em 2020. 12º no ranking, o clube totaliza 10.367 pontos. O Bahia no Campeonato Brasileiro de 2024 terminou na 8ª posição, o que lhe rendeu 528 pontos, que multiplicado pelo peso 5 totaliza 2.640 pontos. O Bahia também volta a disputar a Copa Libertadores após mais de 30 anos, com a última aparição tendo sido no distante ano de 1989. Na Copa do Brasil, o tricolor da Boa Terra nas últimas 2 edições alcançou as quartas de final, o que lhe rendeu 400 pontos por chegar nessa fase. Ocupando a 11ª posição, o Bahia totaliza no ranking nacional de clubes da CBF 11.387 pontos. O Grêmio, em 2021, fez campanha ruim no Campeonato Brasileiro e terminou rebaixado, e o que muita gente não entendeu é como aquele elenco terminou na zona de rebaixamento, já que o Grêmio contava com bons e renomados jogadores. Em 2023, quando retornou da Série B, o Grêmio, reforçado com o craque Luiz Soares, fez uma bela campanha, chegando a brigar pelo título, e no fim das contas terminou com o vice, o que lhe garantiu 640 pontos, que multiplicado pelo peso 4, lhe rendeu 2.560 pontos. Na Copa do Brasil, em 2020, o tricolor foi vice-campeão, e em 2024, alcançou as oitavas de final. Abrindo o top 10, o Grêmio totaliza 11.531 pontos. O Fortaleza cada vez mais se consolida como time de Série A, sempre dando trabalho para os times do eixo e sempre fazendo boas campanhas nas competições que disputa. Em 2024, o Lion chegou a liderar o Campeonato Brasileiro em uma rodada do segundo turno, algo que nenhum time nordestino na história conseguiu. Terminando em 4º no Brasileiro, o Fortaleza confirmou presença na fase de grupos da Copa Libertadores, e essa posição lhe rendeu 560 pontos, que multiplicado por 5 totaliza 2.800 pontos. Na Copa do Brasil, a melhor campanha foi em 2021, quando alcançou as semifinais. Melhor nordestino no ranking da CBF, o Lion totaliza 11.616 pontos. O Botafogo foi o melhor time do Brasil em 2024, tendo feito a inédita e dificílima dobradinha que foi ter ganho o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Castigado pelo péssimo calendário, o clube deu vexame na disputa do Mundial de Clubes e acabou eliminado já de cara nas quartas de final.
Pelo título brasileiro, o Fogão garantiu 800 pontos, que multiplicado pelo peso 5 lhe rendeu expressivos 4.000 pontos. Na Copa do Brasil é que o Botafogo não tem feito boas campanhas, tendo chegado apenas nas oitavas de final nos últimos anos. Com 11.652 pontos, o Glorioso ocupa a 8ª posição no ranking da CBF. O Fluminense passou um sufoco danado na disputa do Brasileirão de 2024, ficando várias e várias rodadas na zona de rebaixamento, inclusive segurando a lanterna. Após a saída de Fernando Diniz e a chegada de Mano Menezes, o clube reagiu, mas ainda chegou na 38ª rodada, com chances reais de cair para a Série B. Mas fazendo a sua parte, se livrou e ainda terminou em 13º, garantindo vaga na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a melhor campanha nos últimos 5 anos foi em 2022, quando alcançou as semifinais. Sétimo no ranking nacional de clubes, o Flusão totaliza 12.058 pontos. O Atlético Paranaense em 2024 comemorou 100 anos e mesmo fazendo um pacto aí, acabou rebaixado, igualando a enorme vergonha do maior rival, o Coritiba, que também foi rebaixado em pleno ano do centenário. Ao terminar em 17º, o Furacão somou 456 pontos, que multiplicado por 5, totaliza 2.280 pontos. Na Copa do Brasil, o clube costuma fazer boas campanhas, tendo sido vice-campeão em 2021 e alcançado as quartas de final nos últimos 3 anos. Ocupando a 6ª posição no ranking, a pontuação total do Atlético é 13.464 pontos. 2024 foi uma temporada de muita frustração para o Atlético Mineiro, já que o clube resolveu focar mais na disputa das Copas, deixando o Campeonato Brasileiro um pouco mais de lado. Mas esse planejamento acabou não dando certo, já que o Galo foi vice-campeão tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Para piorar ainda mais as coisas, o Atlético chegou na última rodada do Brasileirão com chances matemáticas de ser rebaixado, mas fazendo o dever de casa, derrotou o Paranaense e empurrou o adversário para a Série B. Pelo vice-campeonato da Copa do Brasil, o Galo somou 480 pontos, que multiplicado por 5 lhe rendeu 2.400 pontos. Abrindo o top 5, o clube totaliza 13.713 pontos no ranking. O Corinthians, durante boa parte do Campeonato Brasileiro, frequentou a zona de rebaixamento, e após a chegada de vários reforços, o principal deles, Memphis Depay, o timão deu um salto na tabela e terminou na 7ª posição, garantindo também uma vaga na pré-Libertadores. Na Copa do Brasil, o Corinthians nos últimos 3 anos fez boas campanhas, sendo vice-campeão em 2022 e semifinalista em 23 e 24. Ocupando a 4ª posição no ranking nacional de clubes, o timão totaliza 13.802 pontos. O Palmeiras caiu uma posição no ranking da CBF, com o clube anteriormente ocupando a 2ª posição. Em 2024, o timão terminou com o vice-campeonato brasileiro, o que lhe rendeu 640 pontos, que multiplicado pelo peso 5 totaliza 3.200 pontos. Na Copa do Brasil, o Palmeiras em 2020 foi campeão, mas nas últimas temporadas, o clube chegou uma vez nas quartas de final e outras 2 nas oitavas. Terceiro no ranking nacional da CBF, o Verdão totaliza 14.536 pontos. O São Paulo no ranking passado era o 3º colocado, mas fazendo boas campanhas, principalmente na Copa do Brasil, tomou a vice-liderança do Palmeiras. Em 2024, o tricolor terminou em 6º no Campeonato Brasileiro, confirmando presença na fase de grupos da Copa Libertadores, e essa posição lhe rendeu 544 pontos, que multiplicado por 5, totaliza 2.720 pontos. Na Copa do Brasil, alcançou as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Atlético Mineiro. No acumulado total, o São Paulo é o vice-líder com 14.832 pontos. E o Flamengo permanece na liderança do ranking nacional de clubes da CBF, com o clube nos últimos 5 anos fazendo belíssimas campanhas em todas as competições da entidade. Só para se ter uma ideia, desde 2018 o Flamengo termina entre os 5 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, com o clube sendo terceiro em 2024 e somando 600 pontos, que multiplicado por 5 lhe rendeu 3.000 pontos. Na Copa do Brasil, o Mengo nas últimas 3 temporadas chegou na final, com um saldo de 2 títulos e um vice. Com o título de 2024 ganho sobre o Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou 600 pontos, que multiplicado por 5 se tornou 3.000 pontos. No geral, o líder Flamengo totaliza 16.996 pontos, tendo uma vantagem de mais de 2.000 pontos em relação ao vice, o São Paulo. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.